UEE, a principal bandeira dele, nossa, agora é que a educação não é mercadoria. Então a gente está agora com a UEE com a principal bandeira, que é a regulamentação do ensino superior privado, né? E a nacionalização do ensino superior privado novamente, porque a gente sabe que o capital estrangeiro ele não tem como foco a educação, e sim o lucro. Né? No meu tempo, a luta era pelo ensino público e gratuito para todos, né? E contra a privatização do ensino pago. Mas hoje não é só a questão do ensino pago, que já é maioria das vagas das universidades, hoje já são privadas. E o pessoal abre um monte de primeiro ano, não é isso, para formar meia dúzia no quarto, quinto ano. Aqui em São Paulo, 78% das universidades estão na rede privada. E agora a luta é contra a desnacionalização, quer dizer, houve com os governos aí neoliberais, do Fernando Henrique e tal, e houve um crescimento do número de vagas nas universidades privadas. Foi dado muito financiamento para as universidades privadas nacionais. Mas o que acabou acontecendo é que os fundos americanos vieram comprar essas universidades. Então, 78% das vagas do estado de São Paulo, são de privadas. Sim. E dessas 78, quantas são? Acho que em torno de 60%, 10% é nacional ainda. Quer dizer, a grande maioria já é desnacionalizada. A grande maioria ainda fica na mão de um grupo só, que é da Anhanguera. Ah, é? Um único grupo controla a grande maioria dessas vagas. Está comprando tudo que é universidade. Para você ter noção, Miguel, São Paulo é uma grande cidade, né? Eu tenho muita saudade daqui, mas se a gente for passar naquela imensa Avenida Vergueiro, aquela Avenida Vergueiro ela tem mais de 250 mil estudantes em universidades particulares. Então só na Avenida Vergueiro, tirando a rede de São Paulo, 250 mil significa que ela tem mais estudante que a USP, que a Unesp, que a Unicamp e que a FATEC juntas. Então, a FMU é nacional? A FMU não, acabou de comprado no final do ano passado pela Croton. Quer dizer, a FMU já foi vendida já também não é mais nacional. No fundo estrangeiro. Aí, por exemplo, a Unicep de São Carlos, que é uma universidade grande, pesada, de história lá em São Carlos, que tem aí por volta de 15 mil alunos, ela tem, no final do ano passado, ela ia ser comprada pela Anhanguera, perdão, só que aí o Ministério interviu e falou que, dá um tempo, agora vocês não podem comprar por trâmites burocráticos. Também a Unicep também ia ser abocanhada pelos grandes monopólios. Então eles estão entrando de uma forma assim avassaladora e devastando a nossa juventude. Então, a gente tem uma companheira que dá aula numa dessas universidades que ela não pode falar nada do conteúdo que não esteja ali no caderninho. Então você tira aquela questão de universidade, né? Então você pensar em tudo, discutir a questão da humanidade, do universo. Então você restringe aquilo, manualzinho, tudo tem que ser feito ali de acordo você com pode ter que dar aula naquilo ali. Agora, então vocês levaram essa denúncia, essa realidade realmente dramática. Tivemos inclusive a universidade, entrevistei há pouco tempo a Yayara, que é da UNE também, os estudantes lá da Dona Filho, né, da universidade. Estão ainda meio perdidos pelo mundo, não conseguiram um caminho ainda para concluir seu curso. Quer dizer, uma universidade que é privada e que foi descredenciada porque não tinha qualidade, uma universidade antiga, né? Dona Filho, uma universidade antiga. Ou seja, o processo de sair do ensino público para ir para o ensino privado foi só um passo para ir para o ensino privado controlado pelo capital estrangeiro, quer dizer, nem nacional mais. E de péssima qualidade. Porque a gente vê até a desvalorização do profissional, né? Que um grupo Anhanguera, ou antes de ser desnacionalizado, um profissional recebia em torno de R$79 a hora aula, professor. Hoje ele recebe em torno de R$14 a hora aula. Na Argentina é assim? Não, na Argentina é muito pelo contrário. Na Argentina, com a década ganada, que eles chamam lá, a década dos Kirchner, né, que eles conseguiram realmente reverter a situação na Argentina, hoje você tem a universidade pública para todo mundo. Pública para todo mundo? Então tem aquela questão que você não precisa nem prestar vestibular, você entra na universidade, aí você tem aquele primeiro ano de avaliação.
Aí se você consegue tirar a nota mínima, mínimo de presença que eles cobram, você pode seguir. Aí caso você não consiga, você tem que prestar uma prova para permanecer na universidade. Então lá é até ao contrário do que. Então realmente foi a questão da política do governo, né? Então, quer dizer, lá o Kirchner e a Cristina agora realmente modificaram o sistema de educação no sentido de garantir o acesso à escola pública no nível universitário para a juventude argentina. Aí na Bolívia? Na Bolívia tem uma questão difícil que a gente conversou com a juventude da Bolívia. A Bolívia está na questão das universidades públicas, mas não gratuitas. Então, historicamente, tem algumas universidades públicas, mas não são gratuitas. Então, apesar de você estar na universidade que é do Estado, que em tese seria do povo, você tem que pagar. E você também tem essa questão da lógica do capital estrangeiro dentro das universidades particulares. Né? Então, lá tem uma presença do capital estrangeiro dentro das universidades. E no Equador? No Equador, eles estão revertendo essa situação. Tanto que na mesa de educação que a gente participou, o ministro da Educação estava presente. Eles estão fazendo uma revolução na educação. Então eles estão construindo universidades públicas atrás de universidade para garantir que o povo entre. E o maior projeto deles e tal, que é um grande projeto, é a tal da Universidade Yachay, que é uma universidade que eles vão construir, na verdade uma cidade que eles vão construir em torno da universidade, que será um polo tecnológico, onde eles vão construir uma universidade, em volta da universidade toda uma cidade, para desenvolver a tecnologia nacional. Aonde vai ser isso? Vai ser perto de Quito, eu não sei exatamente a região aonde. Na região metropolitana de Quito eles vão construir um polo tecnológico e tal. Isso no Equador. Então lá no Equador está avançando no sentido de ir para o ensino público. E na Venezuela? Na Venezuela é a questão da tentativa de expansão, né, dos governos Chaves, da expansão das universidades públicas. Então, mas mesmo assim você tem aquelas dificuldades mesmo que você tem no Brasil. Mas parece que as coisas estão avançando, pelo que a gente conseguiu debater com o pessoal da juventude do PSUV, né, do Partido Socialista Unificado da Venezuela. Eles estão avançando nessa questão. Deles é que está melhorando, avançando no sentido da escola pública. Exatamente. Então, podemos dizer, Argentina, Bolívia com mais dificuldade, Equador avançando, Venezuela avançando, quer dizer, na América Latina está crescendo a conquista da juventude por vagas na escola pública, pelo direito à universidade pública, né? Diminuindo a escola privada, combatendo desnacionalização na Bolívia, que você ainda relatou que tem uma presença forte ainda do capital estrangeiro também nas universidades, mas está avançando no sentido de diminuir essa presença, digamos assim, e no Brasil é o contrário. Infelizmente no Brasil o cenário é de retrocesso, de ponta cabeça da América Latina. Você viu o Reúne parado, então a expressão universitária com Lula avançou, criação de campos, tudo mais, e só até metade. Criou-se universidades, só que o outro 50% que é contratar profissional, para construir infraestrutura, laboratório, biblioteca, campus, moradia, restaurante universitário, ela está pela metade. Então você vê vários campos que no governo Lula foram iniciados, que deram oportunidade do povo por meio do Enem, precisou entrar na universidade, né, pública, gratuita, só que hoje você tem a defasagem. Então o governo Dilma ele realmente travou o Reúne, não está mais repassando esse dinheiro para as universidades. Os jovens eles sentiram isso. Não foi à toa que o ano passado teve a maior greve das federais. Que a Federal do Pernambuco parou, a Federal da Bahia parou, a USP parou e eles estão querendo greve novamente esse ano. Estão informando que vão entrar novamente em greve. Por conta do corte dos investimentos no orçamento das universidades. Eu tive entrevistando aqui a Michele e o Catu, que também é diretor da UNE, e eles nos diziam que houve um corte de 50% das verbas para o orçamento das universidades federais e da universidade pública, né? Hoje a gente vê que no estado de São Paulo também ocorre isso. Não é à toa que as FATECs estão em greve. Hoje as FATECs e ETECs, as escolas técnicas também estão em greve. Começou há mais de uma semana e não tem uma data ainda prevista para acabar as greves.
pelo plano de carreira dos professores e também por uma qualidade de ensino no ensino técnico. A gente vem num cenário muito complicado, que a FATEC que hoje entra em greve, uma greve maciça, realmente eficaz. E no final do ano passado a gente teve greve na Unesp, no meio do ano. A gente puxou greve na Unesp, em quase metade dos campos da Unesp. Na USP entrou-se em greve, tanto em São Carlos, Ribeirão, também no principal campus, que é o de São Paulo. Só que você vê, Miguel, que interessante, que ao longo de 10 anos o orçamento da educação só vinha crescendo. Você só tinha mais dinheiro para educação, para investir na educação básica, educação média, para você realmente garantir que você seja uma universidade de qualidade, ensino básico de qualidade. E no final do ano passado, quando a UNE entrou, a UEE entrou na briga dos royalties do petróleo para a educação, o ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante, entrou com a política que ele não queria mais dinheiro para a educação, no sentido de pegar os royalties do petróleo, ao invés de colocar no fundo para a educação, ele queria colocar no fundo internacional. Era a proposta deles, né? Da base do governo, da Dilma, e também mais levantada pelo Mercadante. Colocar todo esse dinheiro no fundo internacional e que os rendimentos dessa conta seriam investidos na educação. Sim, em volta de 25 milhões. Aí, a nossa proposta que a gente conseguiu aprovar no Congresso é que 75% fosse direto para a educação. Não fosse então era 250 milhões, então era 10 vezes mais. E hoje, no orçamento de 2014, a previsão é que se reduza o orçamento de educação. Então, depois de 10 anos avançando com mais dinheiro para a educação, hoje você tem um retrocesso. Então, hoje você tem menos dinheiro para a educação e o que não é gasto é colocado no superávit primário para pagar a dívida externa, para os banqueiros e tudo mais. Então, é uma lógica ao contrário do desenvolvimento que vem tendo a América Latina. Né? E a gente ficou bem claro isso para a gente no festival, né? Enquanto os outros países ele tem esse crescimento na educação pública de qualidade, o Brasil está tendo esse retrocesso. Isso foi uma grande Quer dizer, o Brasil, que é um país na América Latina mais desenvolvido, mais rico, com mais capacidade, industrializado, a educação está indo na contramão. Está perdendo qualidade